Seja bem-vindo. Veja nesta edição. Jornalistas alagoanos são destaque no Prêmio MPT de Jornalismo 2017. MPT apresenta nova política de comunicação da instituição. Após a reforma trabalhista, procuradores do trabalho participam da elaboração do Estatuto do Trabalho no Senado. Ronaldo Fleury permanece por mais 2 anos à frente do MPT. Cortes no orçamento para operações de fiscalização do trabalho escravo e infantil é tema de debate no Senado. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Jornalistas de Alagoas são os grandes vencedores da 4ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo. 34 trabalhos dividiram um prêmio total de R$400 mil. Foram premiados 34 trabalhos jornalísticos. As categorias regionais e nacionais foram fotojornalismo, jornal impresso, radiojornalismo, repórter cinematográfico, revista impressa, telejornalismo, webjornalismo e universitário. 2 prêmios especiais foram destaque: fraudes trabalhistas e MPT de jornalismo, no valor de R$45 mil cada. A premiação total foi de R$400 mil. Os recursos foram resultantes de acordo judicial em ação movida pelo MPT de Pernambuco, celebrado na 11ª Vara do Trabalho de Recife. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, abriu a premiação e destacou o papel da mídia como parceira na luta pelos direitos dos trabalhadores e no combate às irregularidades trabalhistas. É muito importante que haja essa interação entre a imprensa, que por alguns é chamado de quarto poder, e entre o Ministério Público, que também já foi chamado de quarto poder, mas que ambos nada mais são do que prestadores de serviço ao nosso país. Foram 422 trabalhos escritos de diversos veículos de comunicação do país. O objetivo do prêmio é estimular jornalistas a denunciarem trabalhos ilícitos. Surpreso, o jornalista Márcio Anastácio fala como foi ser o vencedor da categoria Prêmio Especial Fraudes Trabalhistas pela web-reportagem Shopping, onde a flexibilização das leis trabalhistas já chegou. Eu tomei um susto, porque eu pensava que estava finalista na categoria web jornalismo. E aí meu nome não foi chamado e eu fiquei apreensivo. Me chamaram para esse prêmio de fraude trabalhista, que eu acho que eu fiz muito também na obrigação da minha função social enquanto jornalista, de acordo com esse debate que a gente está tendo da precarização do trabalhador. O alagoano conta como foi a experiência de trabalhar em um shopping para fazer a matéria e como a reforma trabalhista pode impactar de maneira negativa esses empregados. Eu passei mais de 10 dias trabalhando no shopping para poder absorver, sentir o que os trabalhadores sentem e produzir esse conteúdo para entregar à população e dizer de uma forma jornalística de que algumas questões da reforma das leis trabalhistas, elas não privilegiam exatamente o trabalhador. Ele acredita que a mídia precisa olhar mais para o trabalhador e a precarização das relações de trabalho. O que eu tiro é que a gente tem que olhar mais para o trabalhador, O Ministério Público do Trabalho faz muito bem isso, mas é necessário que haja apoio de outras instituições. O trabalhador do shopping é um trabalhador extremamente precarizado, e muitas vezes invisibilizado. A gente às vezes passa pelo shopping, está lá todo mundo muito bonito, todo mundo muito bem maquiado, mas a realidade desses trabalhadores às vezes chega a ser análogo à escravidão. E a premiação foi dos alagoanos. Os vencedores na categoria Prêmio Especial MPT de Jornalismo também são de Alagoas. Pela primeira vez, a categoria Repórter Cinematográfico recebeu o prêmio principal da noite, com os profissionais Wellington Soares, Marcelo Henrique de Oliveira Moura e José Pereira de Lima, pela reportagem Sururu,
A cadeia produtiva da miséria. O Wellington conta como foi triste mostrar a exploração de crianças. Deparar com crianças, no lugar de estar na escola, tá catando sururu com os pais, que a única renda que os pais têm era o sururu, então não tinha que ter alguém para ajudar e não tem outra pessoa, não tem quem pagar, então tinha que ser as crianças ajudando. Você chegar na lagoa de meia-noite até 6 da manhã, sem nenhuma proteção, eu vi que um negócio muito doloroso. Ele ainda ganhou mais 3 prêmios e pelo sorriso no rosto, dá para perceber a satisfação do repórter cinematográfico pelo reconhecimento do seu trabalho. Estou até agora sem acreditar, né? Mas valeu a pena, porque não foi fácil. O Procurador-Geral do Trabalho destacou a qualidade dos trabalhos e também a importância da imprensa brasileira. Todos os que eu assisti são trabalhos excepcionais. Precisamos ainda mais incentivar a que todos levem à sociedade as diversas realidades que vivemos no nosso país. Nova Política Nacional de Comunicação é apresentada pelo MPT. E as redes sociais não podiam ficar de fora dessa atualização. O lançamento ocorreu durante o Encontro Nacional de Assessores de Comunicação do Ministério Público do Trabalho. Mais de 30 representantes das assessorias do MPT no país se reuniram em Brasília. Juntamente com o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, avaliaram e discutiram os rumos da comunicação na instituição. A nossa política que existia, já foi anunciado aqui, ela é de 2009. Né? O mundo mudou muito de 2009 para cá. E nós temos que nos atualizar. Principalmente na área da comunicação, as mudanças são enormes. Hoje a comunicação de massa ela é basicamente eletrônica. A nova Política Nacional de Comunicação do MPT regulamenta as ações de comunicação internas e externas da instituição. Em dezembro de 2016, foi criado o Comitê Estratégico de Comunicação, o SECOM, formado por assessores e procuradores para a redação da nova portaria. A gente fez uma minuta, né? A gente estudou a política de comunicação também de outros órgãos, né? Necessariamente a gente inova ao ter nossa política, mas necessariamente também a gente fez um trabalho de pesquisa, bebeu de outras fontes, né? E a partir desse estudo a gente dialogou com outros membros que estão fora do SECOM, mas que poderiam também somar, dialogou também com um grupo maior de assessores, né, de comunicação social do Ministério Público do Trabalho para que outras contribuições externas viessem. Esse documento voltou para a gente, foi revisado. Enfim, ele é de verdade uma espécie de um grande compilado de contribuições diversas. Rafael Almeida também é membro do comitê e chefe da assessoria do MPT em Campinas, São Paulo. Para ele, o principal avanço com a nova política está na unificação do trabalho de todas as procuradorias regionais. No âmbito do SECOM estão sendo discutidas algumas coisas, né? A questão da estruturação da comunicação das assessorias, a questão do Banco Nacional de Peças, né, que vai possibilitar que os assessores de cada regional consigam ter acesso às campanhas publicitárias, às peças de rede social, democratizar essa informação e fazer com que ela fique mais, como já disse anteriormente, mais unificada, né, para tentar dar uma cara, uma identidade própria para o Ministério do Trabalho, independente do Estado, independente da regional. O encontro também discute os rumos do MPT nas redes sociais. Os desafios do mundo digital é o tema dessa palestra. O MPT tem campanhas de sucesso nas redes sociais, como a hashtag Chega de Trabalho Infantil, com a participação de diversos artistas engajados no combate à exploração de crianças em ambiente de trabalho. A nova política de comunicação busca dar ainda mais importância ao mundo digital, cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. É muito importante o trabalho que o MPT, por exemplo, já faz, mobilizando as pessoas em bandeiras tão importantes como o combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. Então, que isso tem tudo a ver com redes sociais. Redes sociais é onde você consegue se potencializar para conversar com o maior número de pessoas possível. Então, a gente tenta trazer aqui alguns instrumentos para que as pessoas possam incorporar ao bom trabalho diário que já é feito e mobilizar mais a comunidade, a população, aumentar essa interação com a população. E logo mais,
a recondução do Procurador-Geral do Trabalho por mais 2 anos à frente do MPT. E a reforma trabalhista preocupa muita gente. E mesmo após as mudanças na legislação, parlamentares e juristas tentam reverter esse quadro. Entenda agora por que procuradores do trabalho participam ativamente da elaboração do Estatuto do Trabalho. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizou a primeira audiência pública após a aprovação da reforma trabalhista para discutir o tema. Foi criada uma subcomissão temporária para aprofundar os debates. Na audiência foram discutidos pontos polêmicos da reforma trabalhista que foi sancionado pelo presidente Michel Temer e também discutir a criação do chamado Estatuto do Trabalho. Depois da aprovação da reforma trabalhista e de toda digamos assim, a sequência de ilegalidades e inconstitucionalidades implementadas pela nova legislação, não restou outra alternativa aos atores sociais e interpretativos, digamos assim, juízes, procuradores, auditores, para tentar combater a lei da forma que nos foi posta. O procurador do MPT citou a elaboração do Estatuto do Trabalho, criado pela subcomissão temporária da CDH. O senador Paulo Paim criou uma subcomissão dentro da CDH para o estudo e elaboração do Estatuto do Trabalho. E esse Estatuto do Trabalho, cumprindo a legislação, trazendo o debate de uma forma responsável para a sociedade, a base como um todo, e também para os atores sociais, os segmentos que trabalham com o direito do trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Auditoria, OAB, sindicatos, etc., para que, movimentando esses segmentos, essas categorias, depois de 1 ano de debate, seja proposta uma alteração mais legítima do que aqui nos foi posta. Márcio Amazonas diz que qualquer mudança nas regras trabalhistas brasileiras precisam ser precedidas de consulta às organizações internacionais da qual o Brasil faz parte. O Brasil é signatário de diversas convenções internacionais de direito do trabalho. Uma das convenções, a Convenção 144, no seu artigo 2º, exige que a alteração de direitos sociais seja precedida de uma consulta às organizações do trabalho nesse âmbito. E isso não foi realizado. Em relação do caráter supralegal das convenções ratificadas pelo Brasil, nós, atores sociais, Ministério Público, magistrados, vemos essa lei com bastante ressalva, porque ela não respeitou um procedimento necessário. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o Estatuto é uma nova CLT. A construção, eu diria, de uma outra CLT, uma verdadeira CLT, que eu chamo Estatuto do Mundo do Trabalho, que respeite os direitos conquistados pelos trabalhadores na vida toda e que agora, numa canetada praticamente, eles estão arrancando. Qual é a minha intenção? Discutir amplamente com a sociedade para que o Congresso eleito em outubro passe, esse Congresso então, a se debruçar e a votar o novo Estatuto do Mundo do Trabalho. A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a procuradora Ana Cláudia Rodrigues, acredita na união de forças entre magistrados, sindicatos e parlamentares para que haja um resultado positivo para o trabalhador. Isso é muito importante para que essa pluralidade chegue a um resultado positivo com relação à proteção dos direitos trabalhistas, que foi completamente suprimida por intermédio dessa Lei 3.467. E esse é o nosso propósito, né, da NPT e também, acredito, dos demais componentes desse grupo de trabalho, é realmente utilizar essa possibilidade de legislar de forma positiva. E Ronaldo Fleury foi reconduzido por mais 2 anos ao cargo de Procurador-Geral do Trabalho. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participou da cerimônia. A solenidade ocorreu na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília e contou com a presença de membros do MPT e familiares do atual Procurador-Geral. No cargo desde 2015, Ronaldo Fleury permanecerá como PGT para o biênio 2017-2019.
Na ocasião, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, assinou o termo de recondução ao cargo. Janot aproveitou para destacar a eficiência de Fleury durante os últimos 2 anos e desejou sorte para enfrentar o momento difícil. Continue o seu caminho, continue no caminho do Ministério Público. O momento realmente do Brasil não é um momento bom, institucionalmente bom, mas os desafios são postos para que possamos enfrentá-los. E ainda bem que temos boas lideranças que nos permitirão enfrentar esses desafios. Toda a sorte do mundo para você, toda a sorte do mundo ao Ministério Público do Trabalho, toda a sorte do mundo ao Ministério Público da União, toda a sorte do mundo ao Ministério Público brasileiro. Além de Janot, membros do MPT também exaltaram a trajetória de Fleury. Esse momento ele é festivo e simbólico para o Ministério Público, porque aponta que nos próximos 2 anos nós vamos continuar avançando nessa gestão participativa, nesse trabalho de construção coletiva de um Ministério Público que vai entregar ainda mais para a sociedade. Essa parceria ela foi muito profícua com a gestão do Dr. Ronaldo. O Dr. Ronaldo ele conseguiu bem desempenhar essa figura de representação institucional do Ministério Público do Trabalho brasileiro, do Brasil inteiro. E destaque para isso foram algumas situações em que ele acabou despertando a liderança em si do Ministério Público do Trabalho, que foi esse embate que nós tivemos na reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, que o Ministério Público do Trabalho se destacou como protagonista nessa luta contra o retrocesso social, em conjunto com a ANPT. Ronaldo Fleury é subprocurador-geral desde 2010 e já foi procurador regional do trabalho por 9 anos. Ao assumir o maior cargo do MPT em 2015, assumiu compromissos com todos os trabalhadores brasileiros. O Ministério Público do Trabalho ser efetivamente reconhecido como grande defensor das causas sociais do nosso país é algo a ser, se não comemorado por conta da reforma trabalhista, mas a ser gravado na história de que o Ministério Público do Trabalho hoje ele é, sim, conhecido e reconhecido como uma instituição da sociedade que trabalha para a sociedade, que dá um retorno para a sociedade. Na ocasião, Fleury aproveitou para destacar o relatório de gestão do Ministério Público do Trabalho referente ao seu primeiro mandato e reiterou o compromisso para o próximo biênio. Uma preparação para o futuro. Ainda temos muito caminho ainda a percorrer. Os desafios são enormes a serem enfrentados, mas eu tenho certeza que nós o enfrentaremos da mesma forma que nós enfrentamos esses 2 anos, usando o mesmo material humano, que é o quê? Muito trabalho, muita criatividade, muita vontade de acertar e muito compromisso com a instituição. E daqui a pouco você acompanha os destaques da instituição no Giro MPT. Preocupado com os cortes no orçamento do Executivo para operações de trabalho escravo, MPT participa de debate no Senado sobre o assunto. O governo federal anunciou cortes no orçamento para o mês de agosto em vários órgãos públicos. As dificuldades no orçamento foram tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, CDH, no Senado. As ações de fiscalização e atendimento para denúncias do Ministério do Trabalho foram uma das mais afetadas. Para esse auditor fiscal, não há como prosseguir com as fiscalizações sem orçamento. Somos nós, os auditores fiscais do trabalho, que realizamos dia após dia a fiscalização que garante o básico, que é o registro, o reconhecimento do vínculo, tão atacado, tão flexibilizado com a reforma trabalhista. Mas o que existe, o que está aí, tem que ser garantido. E nós, inclusive para isso, temos grande dificuldade porque nós não temos condições orçamentárias de empreender essa fiscalização. Segundo o levantamento divulgado pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT, o volume de inspeções mensais neste ano caiu pela metade, 58% em relação ao ano passado.
enquanto o número de trabalhadores resgatados recuou 76% em comparação com a média mensal de 2016. Só no Ministério do Trabalho, o orçamento foi reduzido em 50%, porém, para a fiscalização, o corte é ainda maior. Com o primeiro contingenciamento orçamentário, que foi anunciado ali em março e foi finalizado em abril, maio, o orçamento global do Ministério do Trabalho, ele saiu de 900 milhões para 444. Então, nós temos aí mais de 50% de redução desse orçamento, 50 e poucos por cento. O detalhe aqui, a inspeção do trabalho, ela não caiu 50%, ela caiu mais de 70%. O orçamento precisa ser garantido para que haja uma fiscalização efetiva. O Ministério do Trabalho se utiliza da essencialidade da fiscalização do trabalho, do combate ao trabalho escravo, para, no plano do orçamento federal, trazer mais recursos para o Ministério do Trabalho. E o que faz? Quando o recurso chega, ele distribui da forma que convém a ele. A ele quem? As autoridades do Ministério do Trabalho, todas as que têm competência para destinar os recursos. Isso que está aí, desses 7,4 bilhões do PAC, não veio um centavo para a fiscalização do trabalho. Para o procurador do Trabalho, Tiago Cavalcante, o atual governo se coloca contrário aos direitos dos trabalhadores. O governo se põe contra o enfrentamento à escravidão contemporânea. É um governo cuja postura é dar as mãos a quem explora, a quem maltrata e a quem escraviza e de virar as costas para os trabalhadores. E ainda no início da década, o número de auditores fiscais caiu. A Auditoria do Trabalho resiste bravamente às sucessivas tentativas de sucateamento. Nós temos hoje cerca de metade do número de auditores fiscais do trabalho que nós tínhamos no início da década de 2000. Nós temos 4 equipes no Grupo Especial de Fiscalização Móvel, quando nós já tivemos 10. E nós temos o dobro da população economicamente ativa do que no início da década de 2000. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra a União na 21ª Vara de Trabalho de Brasília, em que pede a garantia de recursos para que as operações do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo não sejam suspensas, com pena de multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento. Além disso, o MPT pode recorrer a outras instâncias. Nós vamos para o judiciário se for preciso. Nós vamos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos se for preciso. Nós vamos para instâncias externas. Vamos fazer denúncias na ONU, na OIT, vamos até o Papa se for preciso. Mas eu tenho certeza que nós não vamos deixar o trabalho escravo retroceder, o combate ao trabalho escravo retroceder no nosso país. Veja agora os nossos destaques da atuação do MPT no país. Bem-vindo ao Giro MPT. Nós vamos mostrar agora as principais ações do Ministério Público do Trabalho no Brasil, feitas recentemente. No Mato Grosso, o MPT pede indenização de R$100 milhões por trabalho escravo. A ação é contra a família Xavier, conhecida por inúmeras denúncias de crimes ambientais e trabalhistas. 23 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão no município de Nova Santa Helena, a 600 quilômetros de Cuiabá. Além da indenização, o MPT quer a expropriação das terras para destinar à reforma agrária. De acordo com a ação, os donos das terras negavam os direitos trabalhistas mais elementares, como registro, pagamento de salários e condições higiênicas básicas. Os trabalhadores faziam atividades de lavoura, serralheria e construção civil. Os empregadores também responderão pelos crimes previstos no Código Penal. No Rio Grande do Norte, a MPT identifica graves violações à saúde e à segurança do trabalho em hospitais públicos. Uma força-tarefa do Ministério Público Estadual e do Trabalho foi motivada por várias investigações em curso no MPT Potiguar. Inquéritos civis e ações ajuizadas revelaram problemas no meio ambiente de trabalho e outras violações, como atrasos constantes no pagamento de salários aos trabalhadores de empresas terceirizadas. Foram fiscalizados mais de 10 hospitais. Após a força-tarefa, o governador Robinson Faria decretou o estado de calamidade na rede pública de saúde. O MPT apresentou o relatório ao governador do estado, que firmou o termo de ajustamento de conduta para cessar as irregularidades. Paraíba tem um acidente de trabalho a cada 3 horas. Dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho.
Além da média de 8 acidentes de trabalho por dia, a ferramenta revela uma morte no estado a cada 18 dias em decorrência desse tipo de acidente. Entre 2012 e 2016, foram notificadas 98 mortes. Segundo a Procuradora do Trabalho, Marcela Asfora, foram instaurados 993 procedimentos entre 2016 e 2017, incluindo a prevenção à segurança do trabalhador. Na Paraíba, a estimativa com gastos em benefícios previdenciários concedidos por acidentes de trabalho, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, é de 22 bilhões de reais desde 2012. No Rio de Janeiro, o MPT pede condenação de empresa pública ao pagamento de 20 milhões de reais por assédio moral. O MPT em Itaguaí moveu ação devido ao assédio moral praticado pelos gestores da Nuclebras Equipamentos Pesados contra seus empregados. O valor da indenização é para reparar o dano moral coletivo causado pela empresa. Desde agosto de 2014, a empresa passou a ser investigada, depois que um empregado concursado denunciou o assédio moral exercido por parte da alta direção da empresa, iniciado em 2011. Nesse período, passou a receber punições arbitrárias, levando a uma tentativa de suicídio dentro da Nuclep. O MPT recebeu novos relatos de perseguições contínuas e intensas, com humilhações constantes e desmoralização intencional, chegando a adoecer os empregados. A empresa pública deve adotar medidas objetivas para estancar as práticas abusivas, sob pena de multa de até R$100 mil, de forma a manter um ambiente saudável e inclusivo para a saúde física e mental dos trabalhadores. Na Bahia, uma rede de farmácias é condenada por limitar a ida ao banheiro. O Ministério Público do Trabalho na Bahia conseguiu a condenação da rede de farmácias Santana por limitar o acesso dos funcionários ao banheiro durante o expediente. Segundo uma funcionária, além do controle de uso, era comum restringir papel higiênico e a falta de sabão e de limpeza nos locais. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região acatou a tese do MPT e a empresa terá que pagar indenização por dano moral coletivo de R$30 mil. A empresa não poderá voltar a limitar o uso do banheiro, que será permitido sempre que necessário. No caso de descumprimento, estará sujeita a multa. Os valores serão revertidos ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente. Esses foram nossos destaques. O Giro MPT volta em setembro. Até lá! E a sua participação é muito importante. Envie sugestões de reportagem para o nosso e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no portal www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Nós agradecemos a sua companhia. Até a próxima edição.